Imagine por um momento que você pudesse sentar-se à mesa com um dos pensadores mais controversos e perspicazes da história humana. Um homem que observou os jogos de poder, as máscaras sociais e as dinâmicas humanas com uma frieza cirúrgica que ainda hoje nos desconforta. Estou falando de Nicolau Maquiavel. Mas aqui está algo que pode surpreendê-lo. Suas observações mais reveladoras sobre a natureza humana não vieram de suas análises sobre príncipes e políticos. Vieram de algo muito mais próximo de nós. Suas reflexões sobre as mulheres de sua época. Agora, antes que você forme qualquer julgamento, deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar completamente sua perspectiva. E se as observações de Maquiavel sobre as mulheres fossem, na verdade, um espelho, onde ele refletia os aspectos mais profundos e contraditórios de toda a natureza humana? Porque aqui está a verdade desconfortável que descobriremos juntos hoje. Maquiavel não estava apenas falando sobre mulheres, ele estava desvendando os mecanismos universais de poder, sedução, vulnerabilidade e autenticidade que todos nós, independentemente do gênero, carregamos dentro de nós. Prepare-se para uma jornada que vai muito além de análises históricas. Hoje, vamos usar as lentes maquiavélicas para fazer uma pergunta ainda mais profunda. Quem você realmente é quando ninguém está olhando? E mais importante ainda, quem você se torna quando alguém está? O espelho da natureza humana. Como Maquiavel via as mulheres em seu tempo. Para compreender verdadeiramente a mensagem que Maquiavel deixou sobre as mulheres, precisamos primeiro entender algo fundamental. Ele era, acima de tudo, um observador implacável da natureza humana. E suas observações sobre as mulheres de sua época revelam algo muito mais profundo do que simples misoginia renascentista. Maquiavel viveu numa Florença do século XVI, onde as mulheres navegavam num mundo de limitações sociais extremas. Mas aqui está o que ele percebeu, e que nos ensina algo crucial sobre todos nós. Dentro destas limitações, elas desenvolveram formas sofisticadas de exercer influência e poder. Em suas cartas íntimas, Maquiavel escreveu: as mulheres são por natureza mais astutas que os homens em conseguir o que desejam, pois aprenderam a arte da persuasão, onde nós aprendemos apenas a arte da força. Esta não é uma observação sobre inferioridade ou superioridade. É uma análise sobre adaptação. Pense por um momento. Quantas vezes você já se encontrou em situações onde não podia usar poder direto para conseguir o que precisava? Talvez no trabalho, em relacionamentos ou mesmo em dinâmicas familiares. O que você fez? Provavelmente desenvolveu estratégias mais sutis, mais psicológicas. Isso é exatamente o que Maquiavel observou. Ele viu que quando o poder direto não está disponível, a inteligência emocional e a persuasão se tornam as ferramentas primárias. E aqui está a lição profunda para o autoconhecimento. Todos nós temos tanto o príncipe quanto a cortesã dentro de nós. Momentos onde exercemos poder direto e momentos onde precisamos ser mais estratégicos e sutis. Carl Jung diria que Maquiavel estava observando o que ele chamaria de função inferior, aqueles aspectos de nossa personalidade que desenvolvemos quando nossos métodos primários não funcionam. As mulheres da época de Maquiavel, impedidas de exercer poder político direto, desenvolveram o que poderíamos chamar de inteligência de sobrevivência emocional. Mas aqui está a questão que deve nos fazer pausar. Em quantas áreas de sua vida você está operando a partir de limitações percebidas? E mais importante, que formas criativas de influência e autenticidade você desenvolveu como resposta? Maquiavel percebeu algo que a psicologia moderna confirma. A adversidade não apenas revela caráter, ela o forja. As mulheres que ele observou não eram vítimas passivas de seu tempo.
Eram estrategistas emocionais navegando complexidades sociais com uma sofisticação que ele, como um homem de poder direto, precisou aprender a reconhecer e respeitar. Agora chegamos ao coração da observação maquiavélica que mais incomoda e, simultaneamente, mais nos ensina sobre nós mesmos. Maquiavel percebeu que as mulheres de sua época haviam dominado algo que ele considerava uma arte suprema: a capacidade de influenciar sem parecer que estão influenciando. Em uma de suas correspondências mais reveladoras, ele escreveu: "Observei que uma mulher sábia consegue fazer um homem acreditar que uma ideia dela foi, na verdade, ideia dele. Isso não é engano. É maestria na arte de plantar sementes em solo fértil." Mas aqui está onde a coisa fica interessante para nosso autoconhecimento. Essa não é uma habilidade exclusivamente feminina. É uma competência humana fundamental que todos precisamos desenvolver se quisermos navegar com sucesso pelas complexidades das relações humanas. Pense em alguém que você considera extremamente influente em sua vida, não através de autoridade ou força, mas através de presença e persuasão. Provavelmente essa pessoa domina 3 elementos que Maquiavel identificou como centrais na sedução. E aqui ele não falava apenas de sedução romântica, mas de toda forma de influência magnética. Primeiro, a arte da escuta estratégica. Maquiavel notou que as mulheres mais influentes de sua época eram mestras em fazer os outros se sentirem verdadeiramente ouvidos. Elas entendiam que antes de plantar uma ideia, você precisa entender o terreno emocional onde está pisando. Quantas vezes você já tentou convencer alguém de algo sem primeiro entender realmente o que essa pessoa valoriza, teme ou deseja? A maioria de nós comete o erro de tentar influenciar a partir de nossa própria perspectiva, não da perspectiva do outro. Segundo, o poder da vulnerabilidade calculada. Aqui Maquiavel fez uma observação que antecipou descobertas modernas da psicologia. Mostrar vulnerabilidade de forma autêntica, mas estratégica, cria conexão e confiança mais rapidamente que qualquer demonstração de força. Ele escreveu: "Vi homens poderosos se renderem, não à beleza ou à inteligência, mas à coragem de uma mulher em mostrar sua humanidade no momento certo." Isso não é manipulação, é inteligência emocional aplicada. Terceiro, a paciência do jardineiro. Maquiavel percebeu que enquanto os homens de poder queriam resultados imediatos através da força, as mulheres influentes pensavam como jardineiras. Plantavam, nutriam, esperavam o momento certo para a colheita. Essa é talvez a lição mais profunda para nosso desenvolvimento pessoal. A verdadeira influência não é sobre vencer debates ou impor vontades. É sobre criar condições onde as pessoas naturalmente se movem na direção que você acredita ser benéfica para todos. Mas aqui está a pergunta que deve nos fazer refletir profundamente. Em quantas situações de sua vida você está tentando usar força, onde deveria estar usando cultivo? Em quantos relacionamentos você está tentando ser o general, quando deveria ser o jardineiro? Gabor Mate, em seus estudos sobre trauma e conexão, confirma o que Maquiavel intuiu. As pessoas não mudam através da pressão externa, mas através da segurança interna. E criar essa segurança é uma arte que requer o que ele chamou de sedução da alma. Fazer alguém se sentir visto, compreendido e valorizado. A mensagem de Maquiavel aqui é clara. Se você quer desenvolver verdadeira influência na vida, pare de tentar ser o mais forte da sala e comece a ser o mais sintonizado. Pare de tentar vencer e comece a tentar conectar. Se você está começando a ver padrões em seus próprios relacionamentos que nunca havia notado antes, deixe um comentário abaixo contando qual dessas 3 artes, escuta estratégica, vulnerabilidade calculada ou paciência do jardineiro, você mais precisa desenvolver. Sua honestidade pode inspirar outros a também se conhecerem melhor. Além da máscara social, a persona e a autenticidade nas relações. Aqui chegamos ao território mais perigoso e revelador das observações maquiavelianas, porque Maquiavel percebeu algo que Carl Jung só formalizaria séculos depois.
todos nós usamos máscaras sociais e as mulheres de sua época haviam se tornado mestras conscientes dessa arte. Em uma passagem particularmente penetrante, Maquiavel escreveu: "Uma mulher sábia sabe que tem muitas faces e escolhe qual mostrar dependendo de com quem está falando. Isso não é falsidade, é sabedoria social." Mas aqui está onde a coisa fica psicologicamente fascinante. Maquiavel estava descrevendo o que Jung chamaria de persona, essa máscara social que todos desenvolvemos para navegar no mundo. A diferença é que as mulheres de sua época, por necessidade de sobrevivência social, haviam desenvolvido uma consciência aguda sobre essa multiplicidade interna. Pense por um momento. Você é exatamente a mesma pessoa quando está com seus pais, com seus amigos íntimos, no trabalho ou em um primeiro encontro? Claro que não. E isso não é hipocrisia, é adaptação inteligente. O que Maquiavel observou foi que as mulheres mais bem-sucedidas socialmente de sua época não apenas mudavam suas máscaras, mas faziam isso de forma consciente e estratégica. Elas entendiam algo que muitos de nós ainda lutamos para aceitar. A autenticidade não significa ser sempre igual em todos os contextos. A lição da multiplicidade consciente. Aqui está onde Maquiavel nos oferece uma lição profunda sobre autoconhecimento. A pessoa verdadeiramente madura não é aquela que tem apenas uma face, mas aquela que conhece todas as suas faces e escolhe conscientemente qual expressar. Jung diria que essas mulheres haviam desenvolvido o que ele chamava de função transcendente, a capacidade de integrar aspectos aparentemente contraditórios da personalidade sem perder a coerência interna. Mas Maquiavel foi além. Ele percebeu que essa multiplicidade consciente criava algo que ele considerava quase mágico, a capacidade de fazer cada pessoa se sentir como se estivesse vendo o verdadeiro eu da mulher, quando na verdade estava vendo a versão mais apropriada para aquele momento e contexto. O paradoxo da autenticidade estratégica. Agora, aqui é onde muitos de nós nos perdemos. Pensamos que autenticidade significa deixar tudo sair ou ser sempre igual. Mas Maquiavel observou algo mais sofisticado. As mulheres mais autênticas eram aquelas que tinham domínio consciente sobre suas diferentes facetas. Elas sabiam quando mostrar força e quando mostrar vulnerabilidade, quando ser a conselheira sábia e quando ser a companheira divertida, quando ser a negociadora firme e quando ser a mediadora empática. Isso não era manipulação, era maestria emocional. A sombra da persona. Mas Maquiavel também viu o lado sombra dessa habilidade. Ele notou que algumas mulheres se perdiam em suas próprias máscaras, esquecendo quem eram por baixo de todas as performances sociais. Em uma carta melancólica, ele escreveu: "Vi mulheres tão hábeis em agradar a todos que esqueceram como agradar a si mesmas." Essa talvez seja a observação mais relevante para nossos tempos. Quantos de nós, em nossa era de redes sociais e múltiplas identidades digitais, não corremos o risco de nos perder em nossas próprias performances? A integração maquiaveliana. A verdadeira mensagem de Maquiavel sobre autenticidade é esta: conhecer suas máscaras é o primeiro passo para transcendê-las. Quando você desenvolve consciência sobre suas diferentes personas, você ganha o poder de escolher conscientemente como se apresentar, em vez de reagir automaticamente. Mas aqui está a pergunta que deve nos fazer pausar. Qual é a diferença entre adaptar-se conscientemente e perder-se na adaptação? A resposta está no que Maquiavel chamou de núcleo imutável. Aqueles valores e princípios fundamentais que permanecem constantes independentemente da máscara que você está usando. As mulheres que ele mais admirava eram aquelas que podiam ser camaleões sociais sem nunca traírem seus valores essenciais. Elas mudavam a forma, mas nunca a substância. E aqui está a lição final deste tópico. A verdadeira autenticidade não é sobre ser sempre igual. É sobre ser sempre fiel a seus valores fundamentais, independentemente de como você escolhe expressá-los. O paradoxo da vulnerabilidade.
força e fragilidade na natureza humana. Chegamos agora à observação mais profunda e perturbadora de Maquiavel, uma que desafia tudo o que pensamos sobre força, poder e vulnerabilidade. Em seus escritos mais íntimos, ele confessou algo que abalou suas próprias convicções sobre poder. Descobri que a maior força que uma mulher possui não está em sua capacidade de resistir, mas em sua coragem de se quebrar no momento certo. Esta frase, escrita em uma carta a um amigo próximo, revela uma compreensão psicológica que antecipou descobertas modernas sobre resiliência e inteligência emocional. Maquiavel havia percebido algo que a maioria dos homens de poder de sua época, e talvez ainda hoje, lutam para compreender. A vulnerabilidade consciente é uma forma suprema de poder. A alquimia da fragilidade. Mas o que exatamente Maquiavel quis dizer com quebrar-se no momento certo? Ele estava observando algo que os psicólogos modernos chamam de vulnerabilidade adaptativa, a capacidade de baixar as defesas estrategicamente para criar conexão genuína e influência duradoura. Ele notou que as mulheres mais influentes de sua corte não eram as mais duras ou impenetráveis. Eram aquelas que sabiam quando mostrar suas feridas, quando admitir suas limitações, quando pedir ajuda. E isso criava algo que ele considerava quase alquímico. Transformava potenciais adversários em aliados protetores. Pense em alguém em sua vida que você considera verdadeiramente forte. Provavelmente não é alguém que nunca demonstra fragilidade, mas alguém que tem coragem de ser humano na frente dos outros. Alguém que pode dizer, não sei, preciso de ajuda, ou cometi um erro, sem perder sua dignidade. O poder paradoxal da admissão. Maquiavel observou que quando uma mulher admitia uma fraqueza ou limitação no momento oportuno, algo fascinante acontecia. Em vez de perder respeito, ela ganhava humanidade. E humanidade, ele descobriu, é o fundamento de toda influência duradoura. Ele escreveu, vi homens poderosos se curvarem não diante da força, mas diante da honestidade corajosa de uma mulher que admitiu não ter todas as respostas. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre nossos próprios mecanismos de defesa. Quantas vezes você já perdeu oportunidades de conexão real porque estava tão ocupado tentando parecer invulnerável? Quantas vezes sua necessidade de parecer forte, na verdade, o tornou mais fraco relacionalmente? A diferença entre vulnerabilidade e vitimização. Mas Maquiavel também fez uma distinção crucial, que muitos de nós perdemos. Existe um abismo entre vulnerabilidade consciente e vitimização inconsciente. A vulnerabilidade que ele admirava era estratégica, consciente e sempre vinha acompanhada de responsabilidade pessoal. Não era um pedido de salvação, mas um convite à humanidade compartilhada. As mulheres que ele observou não usavam suas fragilidades como desculpas ou manipulações. Elas as usavam como pontes, formas de dizer, eu também sou humana e por isso posso entender sua humanidade. A coragem de ser incompleto. Talvez a observação mais revolucionária de Maquiavel foi esta. A mulher verdadeiramente poderosa não tenta convencer ninguém de que é perfeita. Ela tem a coragem de ser magnificamente incompleta. Esta frase deveria estar gravada na mente de qualquer pessoa que busca autoconhecimento genuíno. Porque aqui está a verdade desconfortável. Nossa cultura nos ensina que força significa nunca mostrar fraqueza. Mas Maquiavel descobriu que a verdadeira força está em integrar conscientemente nossas contradições. Carl Jung diria que Maquiavel estava observando o processo de individuação, a jornada de se tornar inteiro, não perfeito. As mulheres que ele mais admirava eram aquelas que haviam feito as pazes com suas próprias contradições e podiam habitá-las com graça.
A mensagem final de Maquiavel sobre vulnerabilidade é esta: quando você para de lutar contra suas próprias limitações e aprende a dançar com elas, você desenvolve uma forma de poder que é simultaneamente mais humana e mais efetiva. Isso não significa se entregar à fraqueza ou usar vulnerabilidade como manipulação. Significa desenvolver a coragem de ser autenticamente humano, com todas as contradições, limitações e belezas imperfeitas que isso implica. A pergunta que Maquiavel nos deixa é esta: você tem coragem suficiente para ser forte o suficiente para ser vulnerável? Porque talvez esta seja a forma mais elevada de poder que qualquer ser humano pode desenvolver. Então, qual é realmente a mensagem que Maquiavel deixou para você sobre as mulheres? Na verdade, não era sobre mulheres. Era sobre a natureza humana em sua forma mais sofisticada e integrada. Através de suas observações sobre as mulheres de sua época, Maquiavel nos deixou um mapa para o desenvolvimento da nossa própria maturidade emocional e social. Ele nos mostrou que, primeiro, a verdadeira inteligência não está em dominar através da força, mas em influenciar através da compreensão profunda da natureza humana. Segundo, a autenticidade não significa ser sempre igual, mas ser sempre fiel aos seus valores fundamentais enquanto adapta a sua expressão ao contexto. Terceiro, a vulnerabilidade consciente é uma forma suprema de poder, a coragem de ser magnificamente humano. Dicas práticas para aplicar essas lições. Desenvolva sua escuta estratégica. Antes de tentar influenciar alguém, invista tempo genuíno em entender o mundo emocional dessa pessoa. Mapeie suas personas. Faça uma lista das diferentes versões de você que aparecem em contextos diferentes. Pergunte-se: que valores permanecem constantes em todas elas? Pratique vulnerabilidade calculada. Uma vez por semana, tenha coragem de admitir uma limitação ou pedir ajuda em uma situação onde normalmente tentaria parecer invulnerável. Cultive paciência de jardineiro. Identifique uma relação importante em sua vida onde você está tentando usar força e experimente uma abordagem de cultivo por 30 dias. A verdadeira mensagem de Maquiavel é que a maturidade humana não está em escolher entre força e vulnerabilidade, entre autenticidade e adaptação, entre influenciar e ser influenciado. Está em integrar conscientemente todos esses aspectos em uma dança sofisticada de humanidade plena. Talvez a maior lição seja esta: pare de tentar ser perfeito e comece a ser inteiro. Porque, no final, como Maquiavel descobriu observando as mulheres mais sábias de sua época, a verdadeira força não está em nunca cair. Está em saber como se levantar com mais sabedoria a cada queda. E você? Qual dessas lições maquiavélicas mais ressoam com a sua jornada de autoconhecimento? A resposta pode ser o primeiro passo para integrar essas sabedorias antemporais na sua própria vida. Se esta jornada de autoconhecimento tocou algo profundo em você, se você sente que está pronto para mergulhar ainda mais fundo em sua própria natureza humana, então você precisa conhecer o Refúgio da Alma. Inscreva-se no canal agora e junte-se a uma comunidade de pessoas que, como você, têm coragem de olhar para dentro e descobrir quem realmente são. Porque a jornada do autoconhecimento não é para ser feita sozinha. E aqui você encontrará companheiros de caminhada que entendem a profundidade dessa busca. Clique em inscrever-se e faça parte dessa transformação.